estamos de volta para esse que é o último bloco do nosso programa de hoje. Lembra das perguntas? Lembro. Então, com relação às questões apontadas referente ao olhar da sociedade com os nossos filhos, varia bastante, principalmente da educação que se tratando de criança, que a família tem, o convívio social. O meu filho já sofreu preconceito dentro da escola por coleguinhas, rindo por ele usar fralda, ou o chamando de retardado, por exemplo, que a gente passou por isso. Em lugares públicos, ele já deu crise de ficar 40 minutos no calçadão. E aí, aquela rodinha em torno da gente, até um policial parou do meu lado, porque é uma criança se debatendo no chão, gritando. E aí vem os comentários, né? Eu vou te levar pra mim, vai no saco, vai te pegar. Ai, que menino mal educado, que coisa feia. Então, realmente, isso acaba atrapalhando muito, porque a criança está desestruturada, a nossa vontade é de sentar no chão e chorar junto, e a gente tem que tentar ficar acalmando o nosso filho e ainda lidar com, né, toda aquela multidão em volta que não sabe o que está acontecendo e fica mais xeretando, não está querendo ajudar. Então, isso é bem complicado. Com relação a tratamentos, e aí, se a Eliana se sentir à vontade de expor uma situação que ela passou no shopping, né, que eu sempre uso de exemplo porque me tocou muito na época. Você quer falar, Eliana? Meu Deus, o que aconteceu? Eu vou chorar, gente. Não, porque assim, preconceito, né? Enfim, eu tava assim, nunca tinha passado por isso, então eu tava com ele lá naquela ilha de bolinhas. E o autista, como a gente sabe, 98%, né, Carol, tem problema sensorial. Então, ele se desequilibra. E andando aquele monte de bolinha, quem não se desequilibra, né? Então, o que ele fazia? Tinha uma criança menor, pequenininha, um bebê, na verdade, sentado com a mãe. E aí o Marx passa e põe a mão na cabeça para se equilibrar. Nossa! A avó estava lá fora, virou e falou assim, aqui, tira seu filho daí, tá machucando o meu neto. Eu falei, não, ele só encostou na cabeça dele, porque desequilibrou. Aí, eu assim, muito inexperiente, virei e falei assim, você desculpa, é que ele é autista. Fui justificar, sendo que ele é uma criança. Qualquer criança podia ter colocado a mão na cabeça, né, do outro para se equilibrar. E a pessoa onde ela estava, não tinha como ele ir para outro lugar, ela estava na passagem. E aí a avó virou para mim e falou assim, ele é autista, mas você não é não. Tira seu filho daqui, tem muito espaço para brincar do outro lado. Ela foi indiferente, né? Nesse caso, você não teria que ter intervenção nenhuma diferente com o seu filho, porque realmente é o que você falou, ele é uma criança e aí é uma questão dessa pessoa e não do seu filho. Agora, muitas mães interpretam que essa é uma questão do filho e isso é um dificultador, porque a tendência é o quê? A reclusão social. As mães não querem passar por essa situação constrangedora e aí ficam mais em casa. E ficando mais em casa, ele tem menos oportunidade de interação social. Ele tendo menos interação social, o quadro vai se agravar, porque é um desenvolvimento que está sendo privado de oportunidades. Então, isso é muito importante vocês terem trazido essas situações de preconceito para a população lidar com isso de maneira diferente, né? Para interpretar isso de maneira diferente, para chegar perto das mães e falar como. Um dia eu tive uma pergunta no Instagram, como é que eu falo para ela que ele é diferente? Eu falei, assim, fala que ele é diferente. Chega perto, aproxima, chega perto dos olhos, né? Tenta brincar da maneira que ele está brincando para depois sugerir uma outra variação da brincadeira, né? A gente vai ensinar que é diferente, né? Somos todos diversos, então eu acho que isso tem que ser visto com um pouco mais de naturalidade e as famílias se conectarem à criança e menos ao social. Porque a gente não vai ter nunca um social perfeito, um social inclusivo, é um processo. Então a família tem que se conectar mais com o desenvolvimento da criança, com as orientações da terapia, com as inúmeras oportunidades de convívio social nos lugares. E ali eu não tinha o que falar. O que eu fiz? Desabei a chorar. Depois liguei para a Ariane falou, o problema está com a pessoa, não é com seu filho, não é com você. Mas é ruim mesmo. Entendeu? Na hora foi a gente horrível, chora mas eu mesmo, não desisti né? de sair com ele. Eu saí com ele para tudo quanto é lugar. E o grupo é muito bom por isso, porque assim, a gente tem os altos e baixos. E agora você está falando uma coisa importante. Você passou por uma situação que não foi muito boa para você. Você imagina que tem uma mãe agora que com essa conversa nossa tenha conseguido identificar alguma coisa no filho dela. Aí se você tivesse falado com ela assim,
quais opções de tratamento você tem em Juiz de Fora, o que você faria? E você poderia lembrar de uma coisa interessante, o seu menino é uma criança. Porque a gente pode pensar assim, ó, Beethoven foi autista, Michael Phelps, um grande nadador, foi autista, o Bill Gates, Mozart, Einstein, todos eles foram autistas e fizeram mudanças essenciais no mundo. Então, uma dica para a senhora, se o seu filho está assim, onde procurar um profissional? Se ela tiver condição de pagar particular, onde ela pode achar? E se for, fala isso para ela, dá dica, ajuda o momento. Onde que eu vou? Bom, se ele estiver na escola pública, ele tem o CAEE, que tem ótimos profissionais, lá tem uma equipe multidisciplinar. Nossa, o meu filho, né, ele desenvolveu muito no CAEE. Então, assim, eu indico, super indico. Tem o ambulatório dos autistas. Ambulatório dos autistas também. Tem o ambulatório também dos autistas também. E o grupo de vocês é aberto a quem O nosso quiser? grupo é aberto, tá? Quem quiser pode entrar, estamos lá 24 horas, né? Às vezes é de madrugada, a pessoa coloca lá, gente, não consigo, meu filho desregulou, o que eu faço? Já aconteceu isso com vocês? E a gente tenta, né, na medida do possível, dar uma resposta para essa mãe, né? Um amparo, porque, né, o tempo todo a gente está lá. O que der para fazer, o que dá para fazer, a gente faz. É Os importante. eventos comemorativos para... Isso, Fábio, olha, tem o nosso programa Pra essa semana. A Semana do Autismo. Então, essa semana foi sensacional. Estamos com um simpósio desde segunda-feira, vamos finalizar hoje, então dá tempo ainda, né, de estar participando. Sexta-feira vai ser um advogado falando sobre os direitos, né, sobre as questões de plano de saúde, que dá muita confusão aqui em Juiz de Fora, questão de escola, então é oportunidade de estar tirando. Sábado, nossa tradicional passeata, a partir das 8h30 da manhã, concentração na Praça da Estação, às 9h30 subimos a Alfred até o Parque Auschwitz, com a participação super especial dos Doutores do Amor, que está aí caminhando com a gente há 4 anos já. E vamos ter, assim, várias recreações com os brinquedos da rua de lazer com a gente. Domingo, vamos ter a Sessão Azul em Juiz de Fora. Tem 3 anos, é um projeto nacional esplendoroso que finalmente conseguimos trazer para cá. Então, a primeira sessão vai ser às 11 horas da manhã. Todo mundo paga meia, criança, adulto, sendo ou não deficiente. Então, é uma ótima oportunidade. A Sessão Azul, para quem não conhece, é uma sessão adaptada para quem tem transtornos distúrbios sensoriais, como é no caso dos autistas. Então, vai muito além da gente abaixar o som e ter uma luz. Nós teremos 6 pessoas capacitadas para estar auxiliando, profissionais e pais que já conhecem os autistas. Então, se uma criança desregular, se tiver algum tipo de problema, vai ter uma equipe lá para estar ajudando isso. Então, assim, vai ser espetacular. E também tivemos durante a semana 2 dias de recreação também no Jardim Norte, foi espetacular. Então, assim, um abraço, Jardim Norte, pessoal do Zig Zag, do Digão, super parceiros, né, que deram esse momento de recreação para as crianças, porque o GAPA, além de ser uma troca de experiências, a gente luta pelos direitos e a gente busca ao máximo a inclusão das crianças, né, dos jovens, dos adultos com autismo, o acesso a lazer, a cultura, que é tão importante, a socialização para o desenvolvimento deles. Com certeza. Exatamente. É importante falar também da Lei Berenice Piana, né? Que é uma lei que foi instituída a nível nacional, que garante os direitos da criança com autismo, instituindo ela como deficiente, para que a lei a resguarde toda proteção de medicação, amparo legal para adaptação escolar, uma série de assistências, né, que a gente tem que lutar por esses direitos e que o município traz uma boa parte de avanços no intuito do AEE, no intuito do Centro de Atendimento Educacional Especializado que eu atuo, e tem outras formas de acesso dessa Lei Berenice Piana que as famílias também podem recorrer para ter os direitos garantidos de assistência que você tinha perguntado anteriormente. Eu acredito que, por mais que esse momento seja muito difícil para a mãe, principalmente que está descobrindo agora, graças a Deus, Juiz de Fora hoje dá um suporte muito bom para essas mães. Não foi igual você que teve que desbravar tudo sozinha e teve que criar isso. Então, quero parabenizar o seu trabalho, o trabalho do grupo, das mães. Acho que é extremamente importante vocês virem até aqui, passar a mensagem. Eu queria saber um pouquinho mais, porque as 2 mães contaram um pouquinho da história, de como foi, né, o início,
da descoberta, e você não contou a sua. Bom, a minha descoberta, como eu já tinha 3 filhos, aí o Ícaro veio de presente para mim. E aí até um ano ele era um bebezinho, um sorrisão, todo comunicativo assim com as pessoas, com os olhares. E de repente ele parou com isso tudo, começou a empilhar um monte de latinha de milho, ervilha, tudo que ele via na frente dele ele empilhava. E depois ele começou a se autoagredir e chorava muito. E nisso, quando eu ia dar um banho nele, os vizinhos tudo vinham na minha casa para saber o que estava acontecendo. Porque como eu não tinha a informação, eu não sabia que o simples lavar cabelo doía para ele. Porque ele era muito sensível. Então eu esfregava a cabecinha dele, para mim, com um ato normal. Pra gente é super normal isso, fazer isso. Você já tinha feito com seus outros Já dois tinha filhos? feito. Quando eu ia fazer isso com ele, ele gritava, parecia que estava batendo nele, a ponto dos vizinhos chegarem aí na minha casa e perguntar por que ele chorava e por que ele gritava tanto. Bom, aí a mesma luta delas foi a minha também. Pediatra, neurologista, a princípio não quiseram dar um diagnóstico, né, de autismo. Esse diagnóstico saiu com quase 4 anos de idade, que realmente aí te levou no neurologista. Aí ele falou, olha, realmente ele é autista, mãe. E aí eu nem sabia o que era isso. Aí eu perguntei para ele, né, falei, mas o que é isso? Porque eu nunca nem tinha ouvido falar, né, de autismo. Então ele me explicou vagamente e aí eu comecei assim, passei por aquele luto e depois eu fui ver o que eu poderia estar fazendo para estar ajudando ele. Mas foi assim, um início muito difícil, porque não tinha onde você ir, não tinha como você, sabe? Então a gente sabia uma coisinha aqui, uma coisinha ali, você ia buscando. E aí futuramente a gente, né, encontrou a Ariane, a Eliana, a gente foi, aí a Ariane formou o grupo. Aí ficou um pouco mais fácil. Hoje, para as mães que estão recebendo esse diagnóstico, já está mais fácil, porque nós temos médicos como referência, já tem uma referência para onde começar, né? E graças a Deus, e foi aquela questão, né, da Ariane falando, da gente socializar. Tanto que quando eu fui convidada a um programa aqui, eu trouxe ele que foi, né, ele trouxe, a gente não sabia o que ia acontecer. Ele falou mais que eu, gente, por incrível que pareça. Seu filho? A criança não é de falar, mas ele chegou, viu o microfone e falou mais que eu. Foi o programa da doutora Jane Aragão Convida. Ai, que bacana. Aí, Um clássico do programa, ótimo, inclusive. Porque aí ela falou assim, olha, eu quero convidar você para vir, né? Aí eu falei, poxa, ela falou, traz uma pessoa com você. Eu falei, vou levar ele. Aí cheguei aqui, todo mundo olhou um pro outro, assim, eu também, né, coração de mãe apertado. Falei, seja que se Deus quiser, o máximo que ele vai fazer é sair correndo, mas tudo bem. Aí chegou aqui, ele tava quieto, ele não cumprimentou ninguém, ficou quietinho. Colocou o microfone nele, ele já se sentiu um repórter, ele saiu falando, gente, mas ele falou muito. Você já sabe como acalmar ele daqui pra frente. Gravando e pronto. Bom, pessoal, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de deixar alguns minutinhos, caso tenha alguma consideração ou alguma mãe queira mandar um beijo pro filho também. Pode estar liberado. Vamos beijo pra ele. Eu gostaria também de fazer uma consideração depois dos beijos. Pode mandar. Então faz a consideração primeiro, a gente termina com um beijo, que, né? Sim. Tem Um ponto eu acho melhor. que ficou faltando a gente levantar um pouquinho mais é a questão dos níveis, né? Porque essas características mais marcantes em que ficam mais visíveis a nossos olhos, né, que são as crises sensoriais, elas são mais fáceis da gente identificar esses atrasos muito gritantes. Mas tem crianças que estão no nível 1, que são crianças que precisam de pouco apoio terapêutico e que nem por isso não precisam ser tratadas, não precisam ser estimuladas, porque às vezes é um prejuízo pequeno de brincar, de interagir, mas que aquilo a longo prazo, se não tiver intervenções, pode ir se agravando em prejuízos, inclusive cognitivos, né? Às vezes a criança não tem um prejuízo cognitivo, mas o atraso de habilidade social, da forma como brincar, da forma como interagir, da forma como se mantém nas relações, aquilo pode sim desenvolver. Então, a gente, mais uma vez, tirar esses estereótipos, né? Ah, não, mas ele é inteligente, ele não é não, eu já ouvi isso. Ele é inteligente, ele não é não, isso não é critério, não tem a ver com cognição. Pode ter prejuízo cognitivo ou não, né? De coeficiente intelectual, que a gente fala quando a gente diz isso. Pode ter sim ou não. Pode ter um atraso de linguagem substancial ou não. Então, como aparece de maneira diferente, percebeu que o filho está com algum critério nesses pontos de interação e comunicação e de exploração de comportamentos de brincar e de agir, procure um profissional especializado.
Tudo que a senhora falou aí, Bill Gates é um exemplo. E eu só daria uma sugestão, que vocês falam em luto, mas a gente está percebendo que o grupo de vocês está ficando muito maduro e evoluindo. Vocês vão chegar ao ponto de trocar a palavra luto por renascer. Porque a palavra correta é renascer. Porque eu não vejo que a mãe está tendo uma oportunidade de reconstruir um futuro. Isso é muito forte. E Parabéns. de enxergar novas perspectivas também, né? Não apenas o desespero. Mães, vamos mandar um beijinho pro filho? Aproveitar a oportunidade. Marx, Sofia e Helena. Beijo da mamãe. Bom, um beijão pro meu Ícaro, meu anjo azul, que modificou muito a minha vida, agradeço ele por isso, que eu tô me tornando uma pessoa melhor. Pelo menos tô me esforçando para isso. Nossa, Isso é essencial. E todos os meus filhos também, que estão sempre comigo na minha luta. fala o nome dos outros, senão vai dar ciúme, problema em casa. Iane, Stefane, Emily e Everton. Lembrei de todo mundo, hein? Muito bem. Beijo, Cris, Kiki, minha mini ativista de quase 2 aninhos. E um beijo especial pro meu marido, que, assim, tá tomando conta das crianças pra mim. É graças a ele que eu estou aqui agora, que tá lá fora com as crianças. Que durante os últimos 2 meses aí tem aguentado a barra aí sem eu dentro de casa, mas pra gente... né, ter essa semana maravilhosa, esse trabalho de conscientização. Olha, e você falou isso, a gente tinha que ter falado antes no nosso programa, que os pais também precisam se comprometer nesse grande desafio, né, junto com as mães. Meu marido A gente é um tem grandes pai. exemplos de mulheres aqui, mas da próxima vez quero um pai. Sim, Você traga um pai pra gente. Traremos. Muito Ótimo, obrigado. Lucas. Acredito que a nossa conversa foi muito proveitosa e deu para aprender muita coisa, então eu quero agradecer muito, parabenizar mais uma vez pela vivência e pela capacidade em compartilhar tudo isso com a gente. Muito obrigado, foi um prazer imenso. A gente que agradece. Eu queria mandar um abraço para uma pessoa muito especial que também modificou a minha vida. Dudu, um beijo no seu coração e você é 10. Tchau, Dudu, você é 10. Amanda, Então um beijo pra Marcela, né? Que não tá me vendo agora, mas de noite vou colocar ela pra ver a gente, né? bom, eu não tenho filho, ninguém especial para mãe? mandar um beijo. Vou mandar um beijo para minha mãe, todo mundo está assistindo, muito obrigado. Bom, quero agradecer também a você que acompanhou o nosso programa aí na sua casa, que acompanhou a mesa durante toda a semana. Nosso muito obrigado. Lembra que você pode assistir outras edições, essas que eu citei aqui durante o programa e outras também no nosso canal no YouTube, se você já estiver aqui, a TV é Juiz de Fora, ou na nossa página no Facebook, muito fácil. Aproveita que está lá, compartilha os nossos vídeos, segue o nosso canal e curta também os nossos programas todos, para a gente é muito importante. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana para vocês e até semana que vem.